Olá pessoal, bom dia e uma excelente sexta-feira de lida campeira para toda a fazendeirada brasileira, 21 de novembro. E no Giro do Boi de hoje vamos voltar até um dos mais modernos e eficientes confinamentos do Brasil, unidade do interior de São Paulo, que tem entregado excelentes resultados para os seus clientes na engorda terceirizada. Em Guaiçara, aqui na região de Lins, já mostramos como é feita a aquisição estratégica de insumos, a importância da apartação do gado e a formação dos lotes para que haja eficiência na alimentação do rebanho e, claro, padronização das carcaças, o protocolo nutricional e sanitário. Hoje, vamos saber como são conduzidos os procedimentos de embarque e desembarque do gado e o papel do bem-estar animal no transporte boiadeiro, garantindo uma viagem confortável e segura tanto para boi gordo quanto para gado magro. Confira ainda uma nova reportagem da expedição Mitsubishi Triton Kataná. Na semana passada, pessoal, fomos até o Mato Grosso do Sul, ali no município de Selvíria, para conhecer a história da família Arantes e o seu pioneirismo na implantação de uma pecuária altamente intensiva, com sistemas integrados e irrigação de produção, Nesta manhã, vamos mostrar a sucessão familiar acontecendo naturalmente por lá, com as mulheres chegando à gestão da fazenda e, claro, a profissionalização dos processos na busca por melhores resultados. E na série Na Seca, o pasto pode secar, mas o boi não. Como podemos nos beneficiar de uma terminação em áreas de diferimento de pastagem? Tudo isso e muito mais agora no Giro do Boi. Muito bem, pessoal, abrimos o Giro do Boi desta sexta-feira com uma notícia ruim para os americanos, mas boa para o pecuarista brasileiro. A crise na oferta de gado nos Estados Unidos deve persistir até 2027. Com o menor rebanho bovino da sua história recente, afetado por fatores como secas severas e custos elevados, os Estados Unidos devem começar a recuperar o seu rebanho somente a partir do segundo semestre de 2027. Um ponto importante é que, enquanto a produção de gado caiu, a demanda por carne aumentou entre os americanos, levando à menor relação de abastecimento desde 2005. Especialistas reforçam que o rebanho norte-americano já abandonou o patamar recorde de liquidação de fêmeas há 2 anos, em 2023. Então, é esperado mais uns 2 anos, pelo menos, para observar uma recuperação produtiva substancial. Com o menor número desde 1951, os Estados Unidos têm um rebanho atual de 86 milhões de cabeças. De fato, este momento da pecuária americana tem sido bem aproveitado pelo Brasil, que em breve deve tornar o nosso país, devemos nos tornar líder na produção global de carne bovina. E já é hora de girar o boi pelo Brasil. Parabéns mais uma vez para você, pecuarista, Cada dia que passa, reduzindo as áreas de pastagem, mas aumentando absurdamente a produção de carne. E eu me lembro muito bem, uma pesquisa, inclusive encomendada pela Friboi, a Datagro, revelando que até 2027 a gente deve nos tornar o maior produtor global de proteína vermelha. Os mais otimistas já falam no ano que vem, já em 2026, O importante é que a gente chegue o mais rápido possível a esse patamar, pessoal? Parabéns ao pecuarista. Vou dar um pulinho agora nesse gigante agropecuário chamado Mato Grosso, Parabéns ao pecuarista mato-grossense, Quase 35 milhões de cabeças, maior rebanho
bovino do Brasil. Deve ultrapassar a marca de 1 milhão de cabeças agora, em 2025, de gado confinado, né? Também maior produtor de grãos, enfim. Eu vou lá para a região, ali está numa divisa entre o Vale do Araguaia com o Vale do Xingu, lá direto de Confresa da Friboi. Quem está comigo ao vivo e a cores é ele, o grande David William da Mata, originador lá da planta. Bom dia, comandante David. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os ouvintes do Giro do Boi, Mauro. Só notícia boa para nossa pecuária, né, David? Graças a Deus, Mauro. Muita notícia boa. Muita Maravilha. chuva na região, começando a chover, né? Opa, graças Turma a tá Deus. animada. Maravilha. Já está começando a firmar a chuva então por aí. Começando, Mauro. Começando a firmar. Maravilha. Vamos lá, toca o berrante, por favor. Vamos dar uma olhadinha no registro enviado pelo time de originação da Friboi lá de Confresa. Dá uma olhadinha nesses animais aí, pessoal. Eu queria que meu amigo David explicasse pra gente. Parece que foi um experimento e que deu certo, pelo que eu tô vendo aí, né? Do pessoal da Fazenda Campo Claro. É isso mesmo, David? Isso mesmo, Mauro. A gente está trazendo as imagens aí da Fazenda Campo Claro, nosso grande amigo e parceiro, Claudenoso Opponi Júnior. Eles fizeram um experimento, assim, quando a gente fala em questão de genética, de aprimorar, de inovar, a gente não tem como não lembrar da Fazenda Campo Claro. Essas novilhas praticamente vão por bezerros, né? Porque a idade delas é de 13 a 16 meses. Beleza, São hein? filhas de matrizes Nelore com touros Angus e touros Senepol. E a gente vê que deu certo, né, Mauro? Olha a qualidade dessa novilhada. Olha só, gente, a era que me assustou, né? Entre 14, 15 meses no máximo, entre 14 meses e meio de média. 14 meses e meio de média, pessoal. Fêmeas novas de tudo, bezerronas, né? Um espetáculo de gado, né? Olha, grande abraço, parabéns ao Claudenor Opponi Júnior, a todo o time da Fazenda Campo Claro, da minha querida cidade de Ribeirão Cascalheira. Conheço o Ribeirão Cascalheira, já tive algumas vezes ali na região, fazendo reportagens, conhecendo a pecuária de lá. E foi um experimento que parece que deu certo, né? Inclusive chamou a atenção o rendimento de carcaça desse gado, William. David. Isso mesmo, Mauro, 53% de rendimento. O pessoal da fazenda ficou super satisfeito. E esses experimentos que eles vêm fazendo, não só na questão de matrizes Nelore, mas eles colocam outras raças também, sempre vem surpreendendo a toda a fazenda e a nós aqui do frigorífico também, né? Que a gente vê a qualidade que eles estão depositando na carne, né, Mauro? Que maravilha, viu? Foi um lote de 70 animais abatidos. A princípio, um lote experimental, né? O pessoal quer estar testando algumas raças, o pessoal da Fazenda Campo Claro, para chegar a um denominador comum, né? E com certeza multiplicar as raças que mais deram certo, os cruzamentos que mais deram certo lá. E pelo que eu tô vendo aí, ó, o trem foi bom, foi positivo, né? O experimento lá do Claudenor e do time dele lá da Fazenda, David. Foi mesmo, Mauro. Tá de parabéns aí a turma da Fazenda Campo Claro. Claudenor Opponi, mais uma vez entregando a qualidade que ele sempre vem sempre surpreendendo nós aqui do frigorífico, a região. Vendedor de touro também, viu, Mauro? Ah, produtor de genética ele, né? Isso mesmo, Mauro. Isso mesmo. A gente não pode esquecer disso, porque se essas novilhas estão aqui, é porque ele tem feito um trabalho, um dever de casa bem caprichado. Ah, como diz o pessoal do campo, é um povo sabido, né, David? Isso. É o Se povo, completo, né, é o Mauro? povo sabido. A estrutura própria dele de confinamento lá, né? Isso mesmo, Mauro. E quem não, Isso mesmo. e quem não tem estrutura própria de confinamento? Vocês têm um boitel maravilhoso do lado de vocês aí, né, David? Temos sim, Mauro, é localizado aqui no município de Porto Alegre do Norte. Nosso confinamento do JBS, estamos lá disponível para poder fazer muito negócio. Já vai começar a abrir umas vagas a partir do mês de dezembro. E a fazendeirada aí que quer começar, que faz, né? Compra o bezerro, faz uma recria do garrote na fazenda e quer tirar o espaço para colocar mais bezerro, nós estamos prontos para poder atender você que tem esse garrote aí de 18 meses a 24 meses, uma garrotada aí de 12, 11 arrobas acima. Eu acredito que assim, Mauro, se não for o confinamento, a gente não vai conseguir melhorar a qualidade do É nosso verdade. curral. Isso aí é indispensável, Mauro. É verdade. Vamos aproveitar. Não só para o nosso curral, mas eu falo para o Brasil, né, Mauro? O Brasil e para o mundo, né? Para o mundo, isso.
Isso mesmo, Para você Mauro. ver, ó, o pecuarista está tendo uma margem de ganhos muito interessante. Eu acho que nunca o pecuarista ganhou tanto dinheiro como tem ganhado ultimamente, né? Basta que você produza animais pesados, animais precoces, com boa cobertura de gordura, que o mercado internacional está aí para poder comprar nossa carne e continuar a gente mantendo aí esse patamar interessante de rentabilidade para todos os fazendeiros do Brasil, tá bom? E, obviamente, o Mato Grosso não foge à regra, responsável por boa parte das exportações da nossa proteína vermelha. Mais algum recado para a fazendeirada aí da sua região, David? Vou mandar um abraço para o pessoal do Xingu, pessoal aqui da região de Confresa, Vila Rica, todos os produtores, e estamos aqui de portas abertas para receber a cada um de vocês. Maravilha. Obrigado, meu patrão. Um abraço. Um Até a abraço. próxima. A seguir, vamos continuar girando o boi pelo Brasil. Veja também uma nova reportagem da expedição Mitsubishi Triton Kataná. No interior de Mato Grosso do Sul, fomos conhecer melhor a história de uma família de exímios produtores rurais. Eu falo dos Arantes, pessoal que ajudou no desbravamento da região e são adeptos aos sistemas integrados e irrigados de produção de carne. Veja como a sucessão familiar acontece naturalmente por lá, inclusive com a chegada das mulheres na gestão da propriedade. Fique conosco, o Giro do Boi volta já. Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o programa Giro do Boi nesta manhã de sexta-feira. E vamos continuar girando o boi pelo Brasil. Vou dar um pulinho agora lá na terra do pão de queijo. É claro que eu estou falando de Minas Gerais, né, pessoal? Vou lá no Pontal do Triângulo Mineiro, lá na Friboi de Ituiutaba. Quem está comigo é ele, médico veterinário e originador, o grande Luiz Ricardo Mazeto. Bom dia, comandante Luiz. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira no Giro do Boi. Tudo bem por aí? Chovendo? Já voltou a chover forte agora firmou a chuva, que parece aí no Pontal, hein, Luiz? Mauro, ainda está meio tímida. A gente comenta que é aquela chuva de manga. Ela chove num canto, não chove no outro, mas se Deus quiser, agora ela vai firmar. A gente tá precisando não é chuva de manga, não. Estamos precisando de chuva de jaca, né? Tem que chover bastante, né, Luizão? Jaca, de melancia, tá precisando de cair a água, viu? Ê, São Pedro, manda água para meus amigos mineiros. Já plantaram soja, já plantaram milho, já plantaram capim. Tá precisando só São Pedro dar uma força lá para a gente começar a voltar a produzir mais caprichado o nosso alimento, viu? Toca o berrante, isso aí. Toca o berrante, por favor, porque eu quero homenagear agora um grande empresário. Eu tive o privilégio, Luiz, de conhecer todas as fazendas do grupo, da família do meu querido Carlos Alberto Mafra Terra, Agropecuária Mafra. Eu conheço o trabalho deles em Minas Gerais, conheço o trabalho deles lá no Pará, ali na região de Redenção. Pensa num trabalho formidável na produção de genética, na produção de gado de corte, enfim. E eles acabam de fazer mais um abate dentro de um programa da BCZ que está caindo no gosto do pecuarista, que é o PMGZ Carne. E mais uma vez, vocês aí da Friboi de Ituiutaba tiveram o privilégio de fazer esse abate técnico, né, Luiz? Positivo, Mauro. É um grande parceiro nosso aí, o nosso diretor Eduardo Pedroso fez essa parceria com o Carlos Alberto Mafra Terra, certo? Uhum. Esse é o segundo abate deles, esse é um lote que a gente está apresentando de 100 animais. Esses animais estavam com 110 dias de coxo, certo? Uhum. Um gado aí que pesou 322 quilos, um gado aí de 21 arroba e meia, tudo 0 e 4 dentes. Dá para ver, assim, questão de racial, de acabamento de carcaça. É um gado excelente, é um gado da prateleira de cima mesmo. A gente costuma dizer que a gente olha o cavador do rabo deles bem gordo, um gado barbeludo. Então, assim, estão de parabéns mesmo. É um programa que só tende a acrescentar na pecuária, né, Mauro? Que é um programa que prioriza o reprodutor, né, para fazer uma seleção de reprodutores, para ver quais são os reprodutores que tem mais acabamento, precocidade, marmoreio, para dar para os seus filhos. É verdade. Eu me lembro que foi a própria Fazenda São Joaquim 4, do Mafra, eles que inauguraram esse programa, o PMGZ Carne, logo depois do advento da realização da Expo Zebu do ano passado. Aí eles fizeram o abate, né? Se eu não me engano, tinham ali mais de 20 pais diferentes. Aí eles identificaram alguns pais,
Porque cada indivíduo desse aí que vocês estão vendo aí, ele tem um desempenho diferente do outro. Então, a partir do momento da identificação desse touro, dessa genética em determinada vaca, eles vão multiplicando depois. E a gente aqui no programa Giro do Boi, a gente divulga gratuitamente para você a genética desses touros capazes de produzir essa boiada precoce e pesada que nem a gente está vendo aí na tela. Mais um abate do programa PMGZ Carne, da ABCZ, em parceria com a Friboi. Parabéns ao pessoal da São Joaquim 4. Foram 100 cabeças, 21 arrobas e meia, animais com média de 2 dentes apenas. Agora vamos identificar agora os pais, né, os indivíduos que tiveram melhor rendimento, tiveram melhor acabamento, tiveram melhor conversão alimentar, para a gente divulgar futuramente aqui no programa Giro do Boi. E se você, selecionador de Nelore, ainda não, e de outras raças também, que na verdade, o Luiz, não só a raça Nelore, mas outras raças zebuínas e taurinas também são bem-vindas nesse programa. Sim, né? Cada positivo. Raça, né? Cada raça tem a sua particularidade. Isso, uma talvez puxa mais a precocidade, outra puxa mais o marmoreio, tem uma variável grande. Exato. Ver tantas raças que a gente tem maravilhosas espalhadas pelo Brasil, a partir do momento que a gente identificar esses touros que são produtores de filhos bons no gancho, aí a gente vai divulgar e multiplicar essa genética. Esse é o nosso objetivo aqui, né? O pecuarista fazer uma pecuária mais rápida, né? Uma carne de melhor qualidade, o frigorífico conseguindo escoar com eficiência essa produção, o consumidor satisfeito, pagando a conta, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo fica feliz nessa jogada, hein, Luizão? Não, o pecuarista sabendo qual o pai é o ideal para ter um resultado final, ele sai na frente, né, Mauro? Porque o gasto para você finalizar um boi é o mesmo com um boi bom e um boi com a raça pior. Exato. Então, ele sabendo aquele animal que é o ideal para o abate, ele já sai 2, 3 pernas na frente de quem não tem essa informação. Então, é um programa que só tende a crescer, ajudar a crescer a pecuária no Brasil. E só mais uma coisa, Mazeto, esse programa surgiu logo na sequência, quando a ASBI, a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, divulgou aquele dado de que nascem por ano aqui no Brasil 30 milhões de bezerros, filhos de bois, cabeceiras de boiada. E é esse bezerro tardio e caro para se produzir, porque ele converte muito pouco, que é o que acaba fazendo com que diminua a renda, a margem de lucro do pecuarista. Entendeu? Positivo. Aí na sequência surgiu essa ideia do PMGZ Carne para a gente identificar realmente os touros que produzem, de fato, animais precoces e pesados. E parabéns mais uma vez à ABCZ. Mas claro, para o meu amigo Carlos Mafra, da Fazenda São Joaquim, e com fazendas também lá no meu querido estado do Pará. Mais algum recado para a fazendeirada aí, meu patrão? Mauro, só deixar um abraço a todos aí, falar que estamos à disposição, se precisar tirar alguma dúvida, os nossos confinamentos também em Campo Florido estão à disposição, e mandar um abraço a todos. Maravilha, grande Luiz Ricardo Mazeto falando ao vivo direto da minha querida Friboi lá de Ituiutaba. Grande abraço, obrigado Luizão, até a próxima. Bom, pessoal, vamos exibir agora uma nova reportagem da expedição que está rodando o interior do Brasil, mostrando projetos de pecuária de sucesso com eficiência e sustentabilidade. É a expedição Mitsubishi Triton Cataná. Na semana passada, fomos até o Mato Grosso do Sul, do município de Selvíria, região ali de Três Lagoas, para conhecer a história da família Arantes e o seu pioneirismo, né, na implantação de uma pecuária altamente intensiva, desde a abertura das áreas, né, a chegada das braquiárias e os sistemas integrados e irrigação de produção. Hoje vamos mostrar a sucessão familiar acontecendo naturalmente, com as mulheres chegando até a gestão da fazenda e a profissionalização dos processos na busca por melhores resultados. Veja. Combinar os desafios do dia a dia da família com as atividades do campo, transportar com segurança e comodidade o seu bem mais precioso e cuidar de um legado que vem atravessando gerações. Paula Arantes bem representa a chegada das mulheres do agro à gestão das fazendas de pecuária no Brasil. É a 4ª geração de pecuaristas que segue semeando a terra,
cuidando do gado e da família. Meu pai é uma pessoa que gosta bastante de tecnologia e trouxeram o pivô central, né, junto com uma equipe, fizeram um estudo e instalaram o primeiro pivô central de 100 hectares na beira do rio, ali na beira do rio Paraná. Então, com o tempo, foram vendo o resultado, né, colhendo os frutos de tudo isso, de ter um capim assim sempre verde, o ano todo, épocas com muito capim, né? Então isso foi uma alegria imensa que trouxe para o meu avô. Até ele sempre brincou com todo mundo, que isso rejuvenesceu ele uns 20 anos. E fazer a fazenda cada vez mais produtiva e intensificada, né? Então trazer a tecnologia para o campo, né? Hoje, do celular, em qualquer lugar do mundo que eu esteja, eu consigo acionar e botar o pivô para irrigar isso, né? Então, hoje a tecnologia, ao longo desses 25 anos, desde a implantação do primeiro pivô, vem avançando muito e com isso a gente pôde acompanhar e também ampliar, né, as áreas irrigadas. Um ponto fundamental na jornada de tecnificação da produção foi a busca por uma consultoria especializada para a profissionalização dos processos e construção de melhores resultados. Olha, o impacto direto é a produtividade, tanto para o animal. O animal sai de 4,5 arrobas no modelo extensivo, chega a 12 arrobas por cabeça ano. Só que ele não fica um ano aqui, a gente faz a recria, eles fazem a recria. Então são 2 a 3 giros, 2,5 giros a 3 de recria na mesma área. Os animais ganham pelo menos 1 arroba por mês, tanto comparando o macho com a outra fêmea, um pelo outro. Os machos ganham mais de uma arroba por mês, mais de 1 quilo por dia, e as fêmeas ganham próximo de 1 quilo por dia, nessa tecnologia atual. Agora, Thiago, tem o ponto da integração. Tem. Também é um componente na construção desse resultado aí. Muito bom você ter tocado nesse assunto. A integração, ela traz segurança para a pecuária no quesito fertilidade solo, que é um item que interfere, dá um impacto muito grande. Se a gente tirar o item reposição, que é a compra do gado, a adubação ela vem impactando violentamente. Ainda mais agora com essa questão de cotação de dólar, tarifácio, etc., um monte de variáveis. Instabilidade. A integração ela traz a fertilidade. A lavoura traz a fertilidade para a pastagem e depois da pastagem faz a limpeza das pragas de solo. Então uma ajuda o outro, é uma questão de uma simbiose, é uma troca de favores uma pela outra. E o pecuarista consegue produzir um custo mais baixo. Deu tão certo que com oferta de pasto bom o ano todo, a Fazenda Santa Ofélia tem trabalhado em um sistema parecido com como funcionam os boitéis, terceirizando a recria intensificada, rápida e eficiente para entregar ao confinador um gado pronto, já adaptado para uma terminação no coxo. Esse gado aqui come em torno de 1 quilo por dia de concentrado, ração concentrada, uma ração proteica energética, que é a base de milho, farelo de soja. O farelo de soja também é substituído pelo DDG, que é um resíduo da produção do etanol com milho. E pasto adubado, pasto de integração. Ou seja, é um pasto com pouco adubo, mas que está usando o residual da soja. Residual do sorgo, que a Paula comentou com a gente, e também do feijão. Qual que é a importância de uma boa caminhonete dentro de todo esse contexto que você falou? É bastante relevante, né? Justamente por isso que eu te contei. A gente vai e volta, trabalha aqui, então, né, a gente tem que poder passear com ela em toda a área e voltar para a cidade. Então ela tem que estar sempre alinhada de ser do campo, ser da cidade, né? Ter essa flexibilidade e poder, chuva, seca, tá me permitindo rodar dentro do projeto, né? Legal. E o que você achou da Triton nesse sentido? Eu achei que ela veio mais ampla, né?
com bastante tecnologia, essa parte para nós aqui fica bem alinhado dentro do projeto, né? E bastante potência, que permite a gente tá passeando e não ter Ficar enroscado em qualquer laminha. Isso, porque aqui na época das águas também, né? Então... Legal, e que recado fica como pecuarista aí, de todo esse trabalho, quarta geração trabalhando na terra, junto com seus pais, né, desenvolvendo esse trabalho, trocando ideia, né, consultoria, discutindo resultado, olhando planilha, olhando a ponta do número ali. Pisando Sujando a botina. Sujando a botina, né? O que fica de recado desse trabalho todo que vocês fazem, olhando para essa pecuária nossa que está em transformação constante? O recado é dedicação, né, acreditar, porque você tem que acreditar. Eu falo que tem muitos desafios, mas quando você está bem, tem um suporte amplo, né, e tem a parte do apoio familiar, de estar junto aqui da família, nós somos a quarta geração, nós somos em 3 irmãs, né, eu que toco aqui diretamente, mas as minhas outras irmãs também estão sempre presentes. Então isso que é gostoso, é poder passar às vezes no final da tarde, né, sentar todo mundo junto, ver como que está sendo o resultado e também pensar no futuro, né? Hoje eu tenho um filho e pensar em como que eu posso deixar ainda melhor para ele. Dando a preparar a próxima geração. Isso, né? Porque se ele não vem, se ele não participa, se ele não, sabe, não tá aqui vivenciando isso, depois fica mais difícil, né, ele querer estar aqui. Então, eu falo que meus pais sempre trouxeram, minhas irmãs, a gente vinha de férias, vinha em feriado e com isso a gente criou um carinho, né? Você cria um carinho, cria um vínculo com a área e aí eu falo que hoje estar aqui não é só um trabalho, é um momento muito especial. Daqui a pouco vamos entender melhor como é o dia a dia de um dos mais modernos confinamentos do Brasil, o da JBS Friboi de Guaiçara, interior de São Paulo. Já mostramos aqui no programa como são feitas as aquisições estratégicas de insumos, a apartação do gado e a formação dos lotes, o protocolo nutricional e sanitário. Hoje vamos entender como são conduzidos os procedimentos de embarque e desembarque dos animais e o papel do bem-estar animal no transporte boiadeiro, garantindo uma viagem confortável e segura, tanto para boi gordo quanto para gado magro. Fique conosco, o Giro do Boi volta já. Já de volta com o Giro do Boi, o assunto agora é a operação de um dos maiores e mais modernos confinamentos de bovinos do Brasil, o Boitel JBS de Guaiçara, ali na região de Lins, no estado de São Paulo. Juntas, as unidades de terminação em confinamento da companhia engordam mais de 200 mil animais por ano. E a nossa equipe de reportagem acompanhou as atividades desta unidade de produção de carne. Já mostramos por aqui, aqui no programa, a parte da aquisição dos insumos, a apartação do gado e a formação dos lotes, o protocolo nutricional e também sanitário. E hoje vamos saber como são conduzidos os procedimentos de embarque e desembarque dos animais, e o papel do bem-estar animal no transporte boiadeiro, garantindo uma viagem confortável e segura, tanto para o boi gordo quanto para o gado magro. As informações a gente confere agora na reportagem. Veja! Bem-estar animal no transporte boiadeiro. A gente sabe da importância dessa temática, que tem crescido muito,
né? Muitos são os ajustes, muitos estamos evoluindo nessa questão na pecuária brasileira e, obviamente, o transporte boiadeiro não pode ficar de fora, né, dessa abordagem toda. Existe um baita de um trabalho sendo desenvolvido, né, com uma equipe enorme trabalhando bastante para poder afinar essa questão dentro do trabalho que é realizado com as fazendas. E o Everton está aqui do meu lado, a gente está acompanhando um desembarque aqui no confinamento da JBS em Guaiçara para falar um pouquinho desse tema, porque é ali, né? Começa ali na hora de banhar esse gado, de todo esse manejo, de toda essa logística desenhada, pensando também em bem-estar animal, né? É isso mesmo. A gente está nesse momento realmente fazendo um transporte, né? Realmente que a gente originou esses animais para o confinamento e tem a importância não só de embarcar esse gado gordo para o frigorífico, mas também a importância de um transporte do gado magro, né? Então, esses motoristas hoje são capacitados, né, no dia a dia, em boas práticas de manejo durante o transporte e cada vez mais a gente está investindo realmente em melhores veículos, né, para que a gente consiga fazer essa etapa tão importante, né, da indústria realmente de ter esse animal de qualidade, né, que tem um transporte realmente, um manejo, né, muito tranquilo, não só por parte dos motoristas, mas tem um veículo adequado também. E tem uma parte muito importante do produtor, que é passar sempre o peso de forma assertiva para a indústria, para que a gente consiga fazer uma carga realmente compatível para aquele veículo, né? Então tem uma etapa muito importante também, que é o manejo desses animais de forma mais tranquila, para que a gente consiga fazer uma viagem desses animais realmente também de forma tranquila, tanto para embarcar durante a viagem e o desembarque também na indústria, né? Então é uma etapa muito importante da nossa cadeia, que é o transporte de bovinos, que é o transporte de carga viva, né? Por isso que nos últimos anos a gente vem investindo em capacitações, né, investimentos nos melhores veículos, para que a gente possa realmente ter uma qualidade de transporte, né? E o produtor tem uma importância nessa etapa, que é manejar os animais de forma tranquila, né? Ter essa comunicação junto com a indústria na formação de carga, passar o peso, né, o mais correto possível para que a gente consiga montar a melhor carga, né? Para que a gente consiga fazer um transporte, os animais realmente não vêm de forma tranquila em cada compartimento, né? E essa é a importância que a gente passa um recado ali, o produtor, que ele tem essa etapa tão importante da nossa cadeia, né? Verdade. Você que viaja de avião ou já viajou de avião, já ouviu, de certo, o pessoal falar lá no meio do embarque na aeronave: olha, vamos precisar despachar aqui bagagens devido ao peso na aeronave, então quem não despachou pode despachar gratuitamente agora. É isso, porque é ajuste de carga. E isso é uma coisa que pode parecer um ponto mais simples do processo, mas é um ponto muito relevante e precisa muito da ajuda, da sinergia de planejamento de trabalho em conjunto com a fazenda, da importância dessa sinergia, né? Qualquer um animal a mais no compartimento, a gente pode ter um problema nessa etapa durante a viagem, né? Por isso que realmente a importância dessa comunicação, né, entre o produtor e o frigorífico, para que a gente consiga fazer a melhor carga em cima do perfil desse animal que o produtor tem, né? Então é muito importante realmente, porque qualquer um animal a mais ou até a menos, a gente não vai ter um transporte de qualidade, né? Quer ver, por exemplo, um problema, uma situação que não sei se deve ter acontecido já, mas é passível de acontecer numa fazenda. Erramos lá na hora de passar o peso dos boi, passou um pouquinho para cima, não cabe todo mundo, vai ter que reajustar esse transporte, volta a carreta, quer dizer, é complexo isso, é importante isso, né? Isso, a gente bate muito em cima, porque cada vez mais, né, nós temos investido em veículos, em motoristas, e um ponto importante, né, dessa etapa realmente é ter esse peso correto para uma formação de carga correta. E um outro ponto importante, um recado para o produtor, realmente fazer um manejo de forma tranquila nesse embarque, né, na fazenda, para que a gente possa fazer uma viagem e um desembarque de forma tranquila no frigorífico, né? Então os motoristas hoje, né, da companhia, cada vez mais eles estão capacitados para essa etapa, né? Então não só na direção do veículo, né, como a segurança deles, mas também a segurança dos animais que estão carregando, né? Então eu acho que é um recado importante, é uma etapa importante da nossa cadeia, né, que é o transporte de bovinos. Legal, é importante a sinergia que existe entre as várias áreas que participam desse processo, né? A gente comumente fala com o pessoal
da UBOI, né, na importância desse planejamento e com vocês, né, participando desse planejamento, no sentido, por exemplo, de ajustar a escala de paradas, de ajustar a hidratação desses animais durante transportes, visto que muitas vezes são distâncias muito longas. Então todo esse trabalho vocês realizam em conjunto, né? Sim, a gente, junto com o time de originação, junto com o time de transporte, né, a área de saúde e bem-estar animal sempre realmente está fazendo esses projetos, né, realmente de ter os melhores veículos, de ter o melhor material de capacitação possível, né, e essa ocupação desses veículos, quantos animais eu posso colocar em cada compartimento, em cima de cada peso desses animais. Então, a área vem sempre desenvolvendo, né, esses trabalhos para que a gente tenha essa etapa importante do transporte de carga viva do bovinos, né, seja o gado magro originando para o confinamento e seja aquele gado gordo, né, que vai do confinamento para o frigorífico. Então, são etapas importantes que a gente tem, né? Tanto do gado magro quanto do boi gordo, né? Por isso que a gente tem essa importância também do produtor participar realmente desse transporte, né? Desse processo. Em instantes, na série Na Seca, o pasto pode secar, mas o boi não. Um tema interessante: terminação de gado em áreas de diferimento de pastagem. Será uma boa? O Giro do Boi volta já. Já de volta com o Giro do Boi, vamos voltar a exibir uma série que está ajudando o pecuarista a aumentar a sua produção de carne na época seca do ano. Ela é baseada no livro Na Seca, o pasto pode secar, mas o boi não. Hoje, pessoal, no último episódio da série, o doutor em zootecnia Johanno Cidrini fala sobre terminação de gado em áreas de diferimento de pastagens. Confira. Olá pessoal, muito bom dia, é um prazer estar de volta aqui com vocês para falar um pouquinho mais sobre a nossa série relacionada ao diferimento, à suplementação no período da seca, intitulada aí Na Seca, o pasto pode secar, mas o boi não. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema relacionado à engorda dos animais durante o período da seca. Para isso a gente precisa ter pasto disponível, é uma boa massa para ser utilizada agora nesse período. Para isso a gente precisa resgatar as dicas anteriores, as 6 primeiras dicas relacionadas ao diferimento, mas também, principalmente relacionada à engorda desses animais, né, no período da seca, a gente precisa suplementar. Na verdade, às vezes o tema aqui não é nem suplementar, mas sim oferta de ração, TIP, né, uma terminação intensiva a pasto, com níveis mais elevados de arraçoamento desses animais, né, níveis aí que vão próximo aí do seu 1,5%, 2% do peso vivo, para garantir um bom ganho de peso desses animais, tá? A gente sabe que durante o período da seca, a qualidade do pasto começa a cair, a oferta também cai, e o principal componente que aumenta a exigência desses animais é o peso. Então os animais começam a ficar mais pesados, o tamanho do seu trato gastrointestinal não acompanha esse desenvolvimento, então a gente precisa adensar a dieta desses animais para conseguir atender a demanda que ele tem aí de nutrientes para ter um bom ganho de peso, né? Na ordem dos seus 1,3 kg, 1,6 kg durante o período da seca, mesmo em pasto diferido, tá? Bom, e como a gente faz isso? Como eu falei, ofertando níveis de rações mais elevados. Nesse momento agora, a gente sai da suplementação, né, como a gente viu na recria, e vem para a oferta de ração, para diluir a mantença desses animais, tá? Se a gente resgatar os estudos lá da APTA, a gente sai de ganhos da ordem dos seus 500 gramas aí com 0,5 e vai para ganhos que chegam até 1,5 kg quando a gente vai para 2% do peso vivo, tá? E um outro ponto muito interessante aqui, o que manda na TIP principalmente, não é só o ganho de peso efetivamente, mas sim um ganho de carcaça. Esses animais, eles têm um ajuste de tamanho de rumen, uma vez que eles selecionam o pasto, né, a gente está dando uma quantidade mais elevada de ração, ele passa a selecionar as folhas secas ali que tem uma maior digestibilidade, maior taxa de passagem. Então esse conteúdo ruminal tem uma maior taxa de passagem e ele acaba reduzindo o tamanho de rumen. Então esses animais acabam tendo um menor ganho de peso vivo, porém com a transferência de ganho maior.
ou seja, a porcentagem daquilo que eles ganham e que vira carcaça é maior do que um confinamento convencional com dietas, por exemplo, com 18%, 20% aí de forragem no confinamento, tá? Hoje existem outras dietas sem volumoso, aí outros pontos, mas aqui mais relacionando a TIP e um confinamento convencional, os animais às vezes têm até um menor ganho de peso, porém mesmo ganho de carcaça. Alguns pontos a gente precisa ter para ter um bom desempenho desses animais durante o período de engorda aí na TIP ou terminação em pastagens, tá? Terminação intensiva em pastagens. Um deles é fazer uma boa adaptação desses animais, tá? Esses animais agora começam a ser ofertados níveis de rações cada vez maiores, então a gente precisa fazer uma adaptação gradual, tá? Para quê? Primeiro, para a gente alterar o padrão de comportamento desse animal, ele saber que vai ter sempre ração disponível para ele no coxo. Então, primeiro é o comportamento dele, eles alterar a sua microbiota ruminal ali, vai ser uma microbiota que agora vai migrar para digerir mais amido, ou qualquer outro componente que esteja nessa ração, tá? Além disso, que é o fundamental, é um período, né, que vai chegar aos seus 15 a 21 dias, talvez até mais, de adaptação para as papilas ruminais, tá? Que são fundamentais para absorver esses ácidos graxos que são fermentados no rumen quando a gente oferta a ração. E o que reveste essas papilas é um material, né, queratina, semelhante ao que a gente tem nas unhas, no cabelo. Então a gente vê quando a gente corta a unha, a gente faz a barba, demora um tempo para essa unha crescer novamente, ter que cortar novamente ou fazer barba, porque a queratina demora um pouco tempo ali para ser formada. Tá? Então na papila ruminal é o mesmo tempo, funciona da mesma forma. Então a gente precisa de tempo para fazer essa adaptação. Então a gente vai ofertando quantidades graduais, né? Que seja ali com subidas de 1 kg ou 0,25% do peso vivo a cada 3, 4 dias de coxo zerados de forma consecutiva, a gente vai crescendo a quantidade de ração que está sendo ofertada para esses animais. Um outro ponto é também qual a composição dessa ração. A gente pode estar utilizando uma série de ferramentas aí para melhorar o desempenho, né? Tem ingredientes complementares, né? Para, por exemplo, um caroço que também fornece fibra, proteína, energia, né? Em algumas condições ali em São Paulo a gente tem a polpa cítrica para entrar em certa proporção ali dessa dieta para ajustar também o padrão de fermentação. Isso pode ter um benefício em termos de fermentação, né? Para complementar ali com o milho. A gente poderia estar utilizando mesmo estratégias relacionadas ao grão reidratado. A gente tem alguns desafios para operacionalizar isso, não é sempre que a gente consegue, mas quando a gente faz isso, a gente tem um aumento de eficiência biológica também desses animais. E um outro ponto que é muito importante é a oferta de pasto. Não é só porque a gente está ofertando 2% do peso vivo de ração que a gente deve ignorar a oferta de pasto. Quanto mais pasto eu tenho disponível, mais eficiente será esse animal em aproveitar essa ração. Uma vez que esse pasto ali no rumen, ele serve para cadenciar a taxa de passagem desse conteúdo, dessa ração, e ter mais tempo para todo o processo enzimático de bactérias estar atuando ali e aumentar a eficiência da absorção desse material. Esses animais vão ter uma maior eficiência biológica quando eu tenho uma melhor oferta de pasto, tá? Um outro ponto muito importante que a gente não pode esquecer são os aditivos. Os aditivos que vão estar ajustando aí o padrão de fermentação dessa dieta, vão impedir de direcionar uma fermentação que vai direcionar ácido lático e também cadenciar o consumo. A gente falou muito da monenzina ao longo desses dias. Se eu tiver uma condição mais desafiadora, né, ou espaçamento de coxo mais reduzido, ou uma dominância, etc., né, a monenzina vai ajudar bastante com isso. Ou mesmo alguns problemas operacionais, quebra de vagão, né? Então tudo isso vai estar acontecendo no dia a dia da fazenda, e a monenzina, por cadenciar o consumo, vai estar nos ajudando também a ter lotes com um consumo mais estabilizado, um padrão de desempenho mais uniforme dentro dos lotes e evitar alguns problemas metabólicos aí, como acidose, seja clínica, seja subclínica. E para fechar, né, o nosso episódio de hoje, e também isso serve para os demais episódios relacionados à suplementação, uma ferramenta indispensável, que vai estar falando para a gente aqui, mostrando diretamente se a nossa manejo de suplementação está adequada, se a nossa TIP está adequada, se o manejo da vacada está bem feito em relação à suplementação e à correção da proteína desse pasto, é o score de fezes, tá? O score de fezes é o principal dedo duro que a gente tem dentro da operação,
a gente vai tratar aí provavelmente score de fezes de 1 a 5, isso pode variar dependendo do consultor, mas de forma geral de 1 a 5, onde o 1 é uma fezes bastante líquida, às vezes com presença de muco, bolhas, etc. E a 5, um score de fezes bastante duro, semelhante ali com as fezes de cavalo, por exemplo, assim, a fezes muito relacionado com mais anéis, etc. Significa que a gente precisa corrigir o teor de proteína bruta dessa dieta. E onde a gente quer justamente ali é o score mais intermediário, 3, que seria mais próximo daquele vulcãozinho, né, que seria aquele bolo com um buraquinho no meio, está relacionado que é um padrão de fezes, onde o conteúdo ruminal teve uma boa taxa de passagem, esses animais foram bem adaptados, corrigiu a deficiência de proteína, o nível de inclusão de ureia está ajustado e esses animais não estão apresentando quadros aí de acidose, seja clínica ou subclínica, tá? Então o principal responsável que vai estar indicando sobre todo o manejo, se a suplementação está bem feita, a resposta da minha leitura de custo está bem feita, é o padrão realmente do meu score de fezes, tá, pessoal? Então ele vai ser um importante aliado para a nutrição durante o período da seca, não só da engorda, de todas as outras fases. Certo, pessoal? Então fechamos aqui a nossa série dos 12 episódios relacionados ao diferimento e à suplementação no período da seca. Vejo vocês na próxima. Qualquer informação adicional, você pode estar encontrando no nosso livro. Na seca o pasto pode secar, mas o boi não. E também disponível aí em qualquer mídia, Instagram, e fica aí disponível para vocês. Até breve e sucesso na operação de vocês. Até mais! Pois é, pessoal, este foi o 12º e último episódio da série especial Na Seca o Pasto Pode Secar, mas o Boi Não, do Dr. Johanno Cidrini. Queria de antemão agradecer ele pela disponibilidade em gravar esses 12 episódios, ajudando o pecuarista a produzir carne no período seco do ano, né? E se você perdeu algum desses 12 episódios, é só você ir lá no site do Giro do Boi, que tá tudo lá, tá bom, pessoal? Muito obrigado por essa semana bastante produtiva aí, ó, levando muita informação para o pecuarista brasileiro. Bom final de semana a todos. Segunda-feira estamos de volta aqui às 7 horas da manhã. Até lá. Tchau, tchau.